Uhum, sim. Bom dia, sou Eduardo Batista, sócio líder de cibersegurança e privacidade da PwC Brasil, e gostaria de dar as boas-vindas a vocês que participarão de mais um PwC Debate. Hoje, que tem como objetivo abordar os principais desafios gerados pela LGPD e ouvir as perspectivas de profissionais sobre este tema. O PwC Debate é uma iniciativa para discutir temas relevantes para a nossa sociedade e em um cenário de forte competição global e rápida transformação econômica e social. Reunimos em nossos debates especialistas do mercado para discutir e atualizá-los sobre os assuntos mais relevantes para os negócios do país. Entre eles estão a reforma tributária, ESG, Open Finance, empresas que buscam abertura de capital, como IPOs, temas que entendemos como urgentes e que são prioritários na agenda dos executivos e das empresas. Além dos grandes desafios que as organizações têm hoje, entendemos a necessidade de construir confiança em um momento na qual ela é, ao mesmo tempo, mais frágil e mais difícil de ser conquistada. Buscamos responder às constantes mudanças de modo eficaz, promovendo discussões atuais e resultados capazes de criar valor a todos os stakeholders. É para ajudar nossos clientes e a sociedade nesses pilares que lançamos recentemente nossa nova estratégia, a nova equação. Nós acreditamos em um mundo construído sobre alicerces, transparência, confiança e respeito ao titular de dados. A LGPD traz disciplina no tratamento de dados pessoais e em um mundo cada vez mais digital estabelece novas fronteiras para as empresas, governo e a sociedade. Nós da PwC nos colocamos como solvers, aqueles que resolvem, pessoas que resolvem, movidas e apaixonadas por desafios, que se unem de forma inesperada para criar soluções inovadoras para os novos tempos. Para ilustrar essa nova estratégia, vamos transmitir um vídeo de nossa campanha e retorno com vocês e nossas convidadas. Aprendemos que 1 mais 1 é igual a 2. Simples, certo? Mas o mundo de hoje não é simples assim. Então, o que acontece se olharmos por um novo ângulo? Podemos fazer algo maior? Se combinarmos criatividade humana, paixão e experiência com a melhor tecnologia, podemos ir além, construindo confiança, hoje e amanhã. Uma comunidade de solvers que se une para criar novas soluções para novos tempos. Essa é a nova equação. Voltamos. Posso? Bom, voltamos aqui. Antes de iniciar o evento, eu gostaria de passar algumas instruções gerais. O segundo que vai apresentar. Perfeito. Nas instruções gerais, pessoal, essa sessão será gravada, gravaremos a sessão para vocês, a gravação será enviada para vocês, fiquem tranquilos, façam suas perguntas ao longo do evento, temos um campo habilitado no Global Meet para vocês fazerem suas perguntas e acompanhem nas redes sociais a evolução e movimentação desse evento, pessoal. Como fazer uma pergunta? Vocês podem avaliar, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês têm alguns campos na tela onde vocês conseguirão incluir a pergunta de vocês e enviá-la no rodapé da tela de vocês, da tela de participação do evento. Vocês podem incluir e submeter. Nós teremos pessoas capturando as perguntas de vocês e provendo as respostas. A ideia é que a gente consiga, ao longo do evento, que as nossas debatedoras possam responder as perguntas, mas se não houver tempo suficiente, nós com certeza responderemos e enviaremos as respostas a vocês. Para o nosso painel aqui, a gente preparou aqui um debate sobre os desafios enfrentados até aqui e o início do período de sanções da LGPD. E para discutir esse assunto, nós estruturamos aqui o painel com 3 especialistas no tema, que eu gostaria primeiro de dar boas-vindas, agradecê-las pelo convite e apresentá-las.
Eu começo apresentando a Denise Lima, DPO Global pela Get Global International, especialista em privacidade de dados pela Data Privacy Brasil, em Direito Digital e Inovação pela FIA, em Direito Constitucional e Administrativo pela Escola Paulista de Direito e Direito Empresarial pela Escola Superior de Advocacia. Também é Head de Proteção de Dados no Grupo CPFL Energia. Na sequência, apresento Fabiana França. Fabiana, que é especialista em proteção de dados, ao longo de sua carreira atuou no departamento jurídico, de compliance e de privacidade de empresas multinacionais e nacionais de diferentes portes, como a atual BRK Ambiental, que hoje é a maior empresa privada de saneamento básico do Brasil. Desde então, vem liderando equipes e prestando assessoria jurídica com foco em áreas ambiental, civil, compliance, consumidor, contratos, proteção de dados, direito digital, trabalhista, regulatório, sindical e societário. É membro da Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados, ANPPD. Na sequência, apresento Marissa Juricic. Marissa Juricic é a diretora de Cibersegurança e Privacidade da PwC Brasil. Possui 16 anos de experiência em consultoria de Cybersecurity e privacidade. Liderou aproximadamente 200 projetos de adequação de LGPD nos últimos 4 anos e é responsável pela área de privacidade e proteção de dados do Brasil. Bom dia às nossas debatedoras aqui, muito feliz de estar com vocês. E eu começo aqui trazendo a primeira pergunta para o nosso público e direciono para você, Denise, a primeira pergunta. Novamente, bom dia, prazer estar com você. E a primeira pergunta, Denise, ainda há muito tempo a evoluir com relação à educação digital, adoção de boas práticas e, em suma, ampliar o nível de conhecimento sobre a regulamentação. Quais são as expectativas sobre os profissionais que estão moldando o mercado de proteção de dados? Gostaria de começar com você, Denise, e na sequência a Fabiana pode fazer uma réplica, por gentileza. Bom dia a todos. Eduardo, Marissa, Fabiana, obrigada pelo convite e agradeço a PwC pelo convite. É muito importante, né, continuar debatendo esse tema tão novo aqui no Brasil, né, com tantos impactos aí globais. Então, eu agradeço bastante pela oportunidade. A educação digital, sem dúvida, é um tema importante. Eu acho que, em termos globais, né, sobretudo aqui, falando aqui da nossa pátria, né, nós não tivemos educação digital, né, e até a gente percebe com os novos membros da sociedade, né, adolescentes e crianças que ainda não têm, muito embora tenham nascido já, né, com tecnologia disponível, ainda não possui. Então, sim, sem dúvida, educação digital é um tema que tem que estar na pauta não só das empresas, mas também das escolas, tá? E aí vai muito além da LGPD, né? É dar ao usuário condições de saber os limites de utilização dos recursos tecnológicos, como usar as redes sociais, como realizar uma compra no e-commerce, quais são seus direitos, o que pode ou não ser exposto, e de que maneira deve ser preservada a sua privacidade, né? Não é só falar das empresas, né? As empresas aí estão em adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, se adequaram lá atrás para atender os direitos do consumidor, na sequência se adequaram para o Marco Civil da Internet, e agora estamos aí na levada da LGPD, né? Então, nós falamos muito de educação, de adequação nas empresas, né? Mas é preciso falar também que o usuário precisa entender, né, o que é privacidade, né? Entender a importância da privacidade, da proteção dos seus dados, porque não adianta nada nós termos todas segurança, tecnologia, informação dentro das empresas e não educar o usuário, né? E aqui o que eu tenho visto no Brasil é que a gente caminha assim, né? Diferente do que aconteceu com o Marco Civil da Internet, né? Que a educação também estava na pauta, o que a gente vê aqui é que a educação digital sim está acontecendo, está sendo dada importância para isso, né? E a gente coloca até em questão de segurança de dados, né? Proteção das informações. Nós temos aí a cartilha do IDEC, que saiu recentemente sobre privacidade, o CERT-BR atuando fortemente em todas as frentes aí de prevenção
prevenção à fraude, de uso indevido, ensinando como se proteger de phishing, né, sobre engenharia social. Então, eu acredito que no Brasil a gente caminha, assim, para essa transformação, né, que dar conhecimento muda a realidade, né, já que estamos, né, utilizando a tecnologia, né, e com a pandemia fomos impulsionados a utilizar cada vez mais, né, e já caminhamos para um 5G, né, onde o processamento das informações, o compartilhamento vai ser muito mais amplo, né, então o usuário precisa entender, sim, que a segurança, o titular, né, que a segurança dos dados dele importa muito, entender sim quais são os dados que são compartilhados através das redes, né, que é globalizada e está aí para o mundo inteiro, então quais as proteções necessárias, né? Então, enquanto nas empresas nós falamos que as regras, né, de proteção de dados que estão aí, né, que a questão da conformidade legal, segurança e sigilo são implementadas, profissionais são treinados para atuar dentro desse novo modelo, né, de uma sociedade totalmente orientada a dados de forma global. Aqui fora a gente também tem que falar nas escolas, atuar com as empresas também, com os portais de privacidade, as associações de classe, na educação do titular de dados, para que de verdade nós tenhamos no Brasil a proteção de dados instituída, ela sendo observada, ela sendo realmente garantida, né? Porque quando o usuário titular sabe dos seus direitos, é que ele vai exigir, como exigir, e aí então a sociedade, tanto da área privada quanto pública, começa a atender melhor as regras, né? E aí o conhecimento, a informação, os direitos vão ser melhor sedimentados. Perfeito, Denise. Excelentes pontos. Obrigado pelos comentários, né, nessa questão. Fabiana, por gentileza, fique à vontade em discorrer sobre o tema. Primeiramente, gostaria de dar um bom dia a todos. Obrigada pelo convite. E esse é um tema muito importante, a conscientização realmente aqui no Brasil, ela é incipiente. O Brasil está em 42º lugar nesse tema, na conscientização digital, e, de fato, as escolas também devem ter essa preocupação em colocar ali dentro da sua base, em colocar dentro do seu cronograma, dentro do seu conteúdo, essa questão do uso digital, do uso das plataformas. A internet está aí, todo mundo usa, a sociedade da informação está aí em larga escala, e a cultura da privacidade, ela tem que vir de base, para que se chegue até um nível onde o titular saiba de forma clara e explícita quais são os direitos dele. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela não veio agora, ela foi publicada em 2018, mas ela passou longos anos ali, sendo trabalhada para que ela conseguisse ali ser construída na forma como ela foi publicada e está sendo utilizada aqui no Brasil. E a importância dessa conscientização é que vai dar base para que a gente consiga aí fazer a cultura da privacidade amadurecer, para que o titular... Fabiana, só identificar o nosso público aqui, nós não estamos vendo a sua imagem. Se você puder só colocar o foco na sua câmera aqui, por gentileza. A câmera está aberta aqui, vocês estão vendo? Acho que você vai ter que sair e entrar de novo ainda. Mas, tá. Por favor, conclua aqui, aí a gente faz na próxima, a gente já tem a sua imagem aqui. Todos querem te ver, Fabiana. Que bom, isso é muito bom, todos querem me ver. E a questão de toda essa construção, que a educação digital ela é muito importante para que o cidadão saiba como ele executa a privacidade dele. O que ele compartilha. A privacidade vai até a medida em que ele quer compartilhar a informação. Quando ele entra no aplicativo, quando ele entra no e-commerce, quais dados que ele precisa colocar ali para ter aquele serviço, se questionar se de fato ele precisa de todas aquelas informações serem enviadas, compartilhamento de informações em redes sociais, isso tem que ter muito cuidado, ele tem que ter essa cultura. Como a Denise bem pontuou, a engenharia social usa dessas informações que são inseridas ali na internet, publicadas por esse usuário, e ele tem que ter essa conscientização, e isso vem de base. Hoje as crianças já sabem como usar a internet, já sabem ali mexer no celular, e temos que ter cuidado, pais também ter essa preocupação, o que eles estão fazendo ali dentro daquele ambiente, e aí o papel da sociedade é conscientizar
fazer com que essa disseminação da cultura da privacidade aconteça, e aí veio a LGPD só como a cereja do bolo para colocar aí uma regulamentação focada em proteção de dados pessoais, e a NPD vem com esse caráter inicial aí de trazer esta conscientização. A composição dela vem com profissionais do mercado que estudaram, que estudam há bastante tempo sobre o tema, para apoiar nesse momento, nessa parte aí de conscientização de todos, de como você incutir tanto na sua vida privada e também aí trabalhando, ajudando as empresas a colocar essa privacidade como a mola propulsora para que todo o trabalho seja feito em cima disso. Inclusive, como a Denise falou, né, saiu agora uma cartilha pelo Senacom, ajudando o consumidor a entender de forma lúdica como é que a Lei Geral de Proteção de Dados impacta ali no dia a dia dele. Isso é muito importante, todos os setores, todas as associações, as empresas trabalhando em conjunto na disseminação dessa cultura. Excelente, Fabiana. Obrigado pelos pontos. Sem dúvida, é um trabalho que deve ser feito a 4 ou 10 mãos aqui na sociedade por completo, né, em apoio aos nossos titulares de dados, e vai haver uma mudança cultural ainda a ser empregada nos próximos anos aqui. Passo para a próxima pergunta aqui. Começo com você, Marissa, e depois abro para as nossas demais painelistas aqui. Como você vê a preparação de empresas e indústrias com relação a incidentes? Qual seria o correto entendimento das proporções dos ataques e a melhor resposta? O que seria um bom plano para a gestão da crise que traga o mínimo de impacto possível para as empresas e para a sociedade? Pessoal, bom dia. Queria, antes de mais nada, aqui agradecer, né, a oportunidade. É uma honra poder compartilhar aqui, fazer discussões com Denise e Fabiana. E incidentes, acho que a pauta no momento é incidentes, né? Semanalmente, nós aqui da PwC estamos sendo acionados por clientes que estão sofrendo algum tipo de incidente. Muitos desses incidentes envolvem dados pessoais. Hoje eu diria que 100% dos clientes que nos acionam identificam algum dado pessoal, e aí nesse caso vale aquela obrigação prevista na LGPD de comunicação para o órgão regulador em 48 horas, e é aquele momento que todo mundo se junta numa sala, fica naquela sala pelo menos 1 a 2 dias sem comunicação com o mundo exterior, né? Então, o que nós vemos hoje, e acho que o incidente mais comum que tem preocupado muito é a própria questão do sequestro de dados, o ransomware, que tem sido bastante comum. Além desse incidente que acaba afetando diretamente como que eu posso ligar esse tipo de incidente com a LGPD? O sequestro de dados, muitas vezes, ele indisponibiliza serviços, ele indisponibiliza processos, ele vai causar algum tipo de impacto para o titular de dado, que pode ser considerado um dano, né? Um dano à privacidade ou algum dano específico. E eu tenho também os vazamentos. Eu lembro que há pelo menos 2 anos atrás era muito comum nos eventos as pessoas dizerem que não é quando, não é se vai acontecer o vazamento, mas quando. Hoje eu já diria diferente, o vazamento já até aconteceu. É muito comum que as empresas identifiquem que os dados já foram vazados. Quando elas iniciam a resposta ao incidente, elas identificam que aquele dado ele já está vazado normalmente, seja na Deep Web ou em algum fórum, há 6 meses, há 12 meses. Então, qual que é o grande, né? Como fazer a gestão desse incidente? Hoje nós percebemos 2 características entre os incidentes que aconteceram e foram bem geridos e aqueles que têm algum tipo de impacto negativo para a empresa. É a tempestividade e a transparência. Então, a tempestividade é imediatamente, no momento que eu identifico o incidente, eu começar o tratamento, envolver as pessoas, envolver os profissionais, envolver o DPO, envolver o CISO, a tecnologia e outras áreas necessárias, começar essa investigação o mais rápido possível. E transparência, que eu acho que às vezes esse é um ponto que nós percebemos e quem está acompanhando aqui o evento já deve ter reparado. Existem aquelas empresas que acabam comunicando o mínimo
ou deixam de comunicar, e existem aquelas que já adotam a transparência desde o início do processo. E o que se percebe é que essas que demonstram a transparência, ao longo do processo de resposta ao incidente, acabam superando, digamos assim, com uma exposição menor àquela crise, enfrentam melhor aquela crise, porque a crise aconteceu. Então, o que nós percebemos aqui dos nossos clientes, então, acho que são esses 2 pontos, tempestividade e transparência para gerir uma crise. Perfeito, Marisa. Sem dúvida, o caso de incidentes envolvendo vazamentos de dados pessoais sensíveis, cada vez mais preocupa as empresas aqui, a sociedade. Denise, eu queria passar a palavra para você e entender um pouquinho qual é a sua percepção em relação a esse tema. Denise, você está sem áudio. Desculpa. Em primeiro lugar, né, se você tem dados relevantes para o negócio, incluindo dados pessoais sensíveis na organização, você precisa entender onde eles estão, né? Saber onde está o seu maior volume, onde tem dados sensíveis, enfim, é o conhecer, né? O inventário de sistemas e bancos de dados, ele é imprescindível para isso, né? Até para que você consiga fazer a rastreabilidade, né? De onde surgiu o incidente, onde estão esses dados, saber onde você vai aplicar, né? O backup, disaster recovery, enfim. Até mesmo para você conseguir tomar as medidas técnicas e adotar as ferramentas necessárias para a segurança, né, dessas informações. Então, conhecer a arquitetura informacional da empresa, para mim, é bastante relevante quando você está diante de um ataque cibernético, para prevenir, né? Acho que já vem na linha de uma gestão de crise, né, do ataque cibernético, né? A gestão de um incidente de dados, como bem a Marisa colocou, é uma crise, né? E gestão de crise, as empresas estão adaptadas a gerir, né? Existem crises financeiras, né? Operacionais, crises legais, né? Que advêm de leis novas que acabam impactando o negócio, né? O objeto social daquela empresa. Então, assim, a gestão de incidentes de dados também deve ser tomada como uma crise, né? E para a redução dos impactos, é importante que se tenha um plano de resposta a incidentes estruturado, tá? Com papéis, responsabilidades bem definidos, com os pontos focais, como a Marisa bem colocou, né? E aí, quando a gente fala em ponto focal, né, no dia a dia, quando você monta, quando você revisa o plano de resposta a incidentes, é importante que tenha também um suplente, né? Porque vai que na hora da crise, aquela pessoa principal que está no dia a dia, que vai ser chamada para enfrentar a crise, para ir para essa salinha de crise, ela não está num lugar acessível, né? Que tenha internet ou que ela possa voltar muito rapidamente. Então, é necessário ter esse suplente também treinado, né? E aí, de novo, a gente foca no que tem sido bastante falado aqui em privacidade, né? Treinamento, treinar pessoas para estar presente naquela situação, né? Para tratar de dados, para tratar dados pessoais, para a governança, para a segurança e aqui para a gestão de crise, né? E aí são todos, né, os participantes. E aí vai o desenvolvimento com a participação do marketing, né, para as empresas que possuem essa área, com segurança, com o jurídico, né, esse alinhamento para saber o que a gente vai fazer diante daquele momento, né? E quando é que você vai para a imprensa, né? Como é que você vai se dirigir à imprensa? Como é que você vai comunicar? Qual é o canal principal para que o titular saiba que sim, deu ruim, gente? Agora o que eu faço? Né, o que você, a empresa, vai fazer para que garanta a minha privacidade? Porque não fui eu que eu até escolhi te contratar, ter meus dados aí, mas, poxa, eu esperava a segurança, aquela expectativa, né, de segurança dos dados que o titular já tem, porque ele realmente, sim, é o mais vulnerável, né, da situação, né? Quem vai ser impactado é quem vai ter fraude bancária, é quem vai perder dinheiro no final do dia, né? Então, aqui é muito importante a gente saber como comunicar, como gerir a crise, porque é curioso, né? Quando a gente fala em gestão de crise, você precisa
é cirúrgica a situação, né? Você não pode... O inimigo do bom é o ótimo, é uma premissa, e você precisa conhecer o tema, explorar o tema para poder dar as respostas necessárias e para também atender as expectativas da empresa, que é fechar as portas, e ao mesmo tempo prestar contas ao titular aquilo que aconteceu, né? E também, assim, um teste que eu acho também importante ser feito quando a gente fala em gestão de crise, e aí até pensando em Hensler, né, que tem sido a bola da vez, né, aí que a gente tem vivido, né, globalmente, é o teste do plano de restore, aliás, o teste do restore do backup, né? É uma coisa assim que me preocupa um pouco quando a gente fala, tô testando o plano. Tudo bem, você testa o plano, você faz pen teste, mas e o backup? Como é que ele roda? Quando ele roda? Qual é o tempo que eu vou levar para conseguir voltar a operar, né? Porque quando a gente fala em gestão de crise, a gente quer saber, olha, eu preciso proteger o titular, então eu vou já devo ter essas medidas basicamente já instruídas dentro do meu plano. O que eu vou dar de suporte para o titular? A depender do nível de dado que for vazar. Vou tratar isso por volume? Vou tratar pela qualidade do dado? Vou considerar os dados que já foram vazados também? Porque, de verdade, a gente não pode negar que hoje existem muitos dados nossos no mercado, né? Mas isso não interfere naquilo que a gente vai ter que avaliar internamente, né? Você precisa, vazou o dado aqui, são esses, mas eu preciso informar, até porque como aconteceu agora, o titular vai ser impactado. Então, o que eu vou dar para ele, né? Acho que isso é importante até constar dentro dos modelos de notificação, né? De comunicação para o titular, né? É importante você dizer o que você vai fazer. Então, assim, um bom plano de resposta a incidente eu considero como boa prática, não só ter a notificação que vai para a NPD, até porque isso já está lá no site da NPD, vai seguir via sistema, ela já te pergunta o que ela precisa saber, né? Então, na hora da comunicação, você já tem o parâmetro, você de PO, quem vai conduzir a crise, quem vai fazer a resposta jurídica, o que seja, né? Já sabe o que precisa ser respondido para a NPD, mas também ter essa comunicação direta para o titular, já também ter alinhado quem vai para a imprensa, se preciso for, e dizer, na realidade, ser transparente mesmo, né? Ser transparente não é se expor, né? Não é expor sua vulnerabilidade, é garantir que a sua marca ela vai estar sendo respeitada, é ter respeito não só com os titulares, mas também com seus stakeholders, né? Também com o acionista, né? Também com os acionistas, empresas de capital aberto, enfim. Então, eu acho isso, assim, bastante importante. Mas um ponto que eu gostaria de fazer, assim, é a questão do restore do backup. Eu acho que não basta ter backup, você precisa testar quanto tempo leva para acontecer esse restore, para que você consiga, de fato, ter um plano de continuidade de negócio efetivo quando esse vazamento de dados afetar a sua operação. Perfeito. Sem dúvida, as empresas precisam conhecer a sua capacidade de resiliência aqui. O tema é complexo, vocês colocaram muito bem os pontos. Fabiana, passo para você aqui agora, para você falar um pouquinho sobre esse tema tão complexo, que é a gestão das crises, incidentes aqui, a atuação no mercado aqui. Por favor. Perfeito. Os apontamentos da Marissa foram cirúrgicos, o da Denise complementando também foram perfeitos, todos se complementam. De fato, um bom plano de resposta a incidente, ele requer aí um exercício, ele requer testes, ele requer análise de todos os cenários possíveis que possam acontecer. E além do ponto que a Denise colocou aqui, que foi muito importante, a questão do restore, nós termos aqui a prestação de contas que a gente precisa ter ali com a NPD. E essa prestação de contas é todo esse conjunto de evidências, todas estas informações que foram coletadas, as avaliações, os testes, incluindo aí o plano de resposta de continuidade do negócio, para que a gente consiga ali mostrar para a NPD, além da transparência, que é muito importante, não só para a NPD, como para os stakeholders, como para o titular, é mostrar a nossa boa-fé. Fizemos tudo o que estava ao nosso alcance, aqui constam todas as nossas tratativas com relação ao tema, tudo que nós fizemos aqui para poder conseguir ter uma resposta rápida, assertiva, não necessariamente naquele momento tenhamos todas as informações, porque a investigação ainda está acontecendo, e que também você tenha a área específica que vai fazer a intermediação entre a empresa e os seus stakeholders, né? A área de comunicação, por exemplo, como uma área importantíssima, também participando dessa sala de crise, participando de todo esse entendimento para que a nota não seja reativa, que ela seja proativa e considerando o que nós temos ali até aquele momento.
E aí, como é que você faz isso? Para que você consiga cumprir esse princípio de prestação de contas, você tem que ter todo esse dossiê preparado. Então, você tem que ter todo esse plano de resposta evidenciado, você tem que ter o levantamento dos sistemas, dos operadores, dos contratos que você tenha com algum fornecedor, qual, de repente, um terceiro que você tenha que envolver, eventual seguro que você tenha que acionar, todos os seus documentos, políticas, normas, atas registradas, as áreas competentes a serem envolvidas, entrando nessas discussões, para que a resposta seja assertiva e ágil, para que todo o plano de resposta ali no final das contas consiga garantir, dar o conforto para o titular que teve ali o impacto, para a NPD que esteja confortável, que a empresa conseguiu colocar um plano ali para rodar e ela esteja confortável com as informações, porque no final de tudo a gente tem que garantir a privacidade e garantir que não tenha nenhum dano ali à liberdade civil daquele titular. E notificar os órgãos competentes. Pode ser que não tenhamos que notificar só a NPD, que tenhamos que notificar outros órgãos reguladores e não só os nossos stakeholders. Notificar um Ministério Público, notificar um Senacom, notificar o Ministério do Trabalho, coloco aqui o Ministério do Trabalho porque nós estamos vendo até outros órgãos trazendo muito a LGPD para esse tema, trazendo aqui em outras análises como é que as empresas estão tratando com isso. E às vezes ali a informação veio um uso indevido, envio de documentos para o seu e-mail particular, quando não podia. Então, tudo isso bem documentado, infringindo ali o código de ética. E aí você monta todo esse dossiê para você fazer uma prestação de contas ao longo desse seu plano de resposta a incidente, até você ir ali finalizá-lo e ter ali eventuais lições aprendidas para que você possa ali melhorar sempre esse plano de resposta, para que próximos cenários, outras situações aconteçam e você já esteja ali preparado para isso. Perfeito. Sem dúvida, é um cenário, tratar incidentes requer preparação e exercício exaustivo para que a gente garanta a transparência que é exigida aqui para a nossa sociedade, para os nossos titulares de dados aqui também. E o tempo, ele é uma variável muito importante, né? Porque as empresas, elas têm 72 horas para falarem sobre o incidente ou declararem o incidente de vazamento de dados, né, e fazer a investigação. Enfim, preparação é fundamental aqui para cada um desses casos. No próximo tema, a gente vai falar um pouquinho sobre, agora, a segurança, a importância da segurança e o nível de segurança adotado pelas empresas para a proteção de dados pessoais vem ganhando cada vez mais foco e protagonismo. Trata-se muitas vezes de um problema de segurança pública. Quais as possíveis consequências legais desses incidentes e riscos não tangíveis? Eu queria começar com você, Denise, e a Marissa complementa, por favor. Claro. Com certeza é um problema de segurança pública. Em 2005, na Operação Pegasus da Polícia Federal, que desmontou uma quadrilha de hacks que utilizava um programa Cavalo de Troia para obter senhas bancárias de correntistas, foi apurado que eles já tinham uma estrutura bem organizada para cometer crimes e também haviam indícios de que este mesmo programa estava sendo usado nos Estados Unidos e na Venezuela. Então, já em 2005, se falava em crime organizado, né? E o próprio Gilmar Mendes, à época, né, pronunciou que o crime organizado migrou para os crimes cibernéticos, né? Passaram-se aí 16 anos, né? E essa semana passada, saiu uma notícia no CISO Advisor que as gangues de hackers passaram a oferecer leasing de ransomware aos afiliados, né? Que não tem dinheiro para pagar pelo programa. Então, olha, virou um negócio, realmente é uma situação que preocupa, né? Que eu acho que todos nós aqui temos que estar, sim, empenhados em falar de segurança, né? Em segurança de dados, em falar em segurança com os nossos colaboradores e até mesmo com o mercado, porque com o 5G, né? Que vai desbloquear aí o processamento, que vem para melhorar as comunicações via celular, né? Principalmente, né? E permitir um processamento de dados mais efetivo e mais rápido, né? Eu acho que o cybercrime vai ganhar bastante dinheiro
dinheiro com isso, nós temos que estar preparados, né, para nos defender dessa realidade, né? Também somos vítimas, né, enquanto empresa, né? É curioso isso, né? Acho que tem duas vítimas, a vítima mais vulnerável, né, dos crimes digitais, que sem dúvida é o titular dos dados, né? E as empresas também, né, que é aquela corrida de tentar fechar todas as portas, de treinar pessoas, né, para conseguir evitar esse tipo de prejuízo, porque é um prejuízo para as duas partes, né? Tanto para o titular como para a empresa também, né? E no cenário do LGPD, né, que é uma legislação que visa reduzir risco para o titular dos dados, né, já quando a gente fala em conformidade legal, né, com tratamento feito por terceiros com fins econômicos, aqui a gente já vê o porquê da importância, né, de se falar sempre nos 5 princípios, né, já colocando aqui com relação a vazamento de dados, né, problemas com segurança, é muito importante tratar os 5 princípios como os da finalidade, necessidade, adequação, segurança e proteção, né, de forma igualitária, né? E entender que essa conformidade legal também é uma prevenção ao risco de vazamento de dados, porque se você tem uma boa gestão, uma boa governança com relação a esses dados, né, a possibilidade de vazarem dados excessivos, ou se você tem uma boa criptografia com dados que estão em repouso, né, com dados que são transmitidos, já diminui bastante esse seu risco, né? E quantas consequências do incidente, né, objeto da pergunta? Eu vejo aqui que as consequências do incidente você vai ter, acho que em 3 níveis eu consigo enxergar aqui. O legal, né, que seria a aplicação das sanções pela ANPD, pelos outros órgãos, como bem pontuou a Fabiana anteriormente, né, porque você tem aí o Ministério Público, né, com independência para fazer as fiscalizações, você tem o Senacom, o Procon, quando se trata de dados de consumidor, você tem o Ministério aí do Trabalho, né, nas relações trabalhistas para ser olhado. Então, você tem a LGPD é uma lei geral, né, então ela acaba agindo de forma transversal em todos os negócios, né, como risco transversal, né, em todos os negócios, toda operação. Então, deve ser isso considerado também, né? Então, vem aí a questão da responsabilidade civil através de ações coletivas individuais que acabam desencadeando com vazamento de dados, as penalidades, né, a serem aplicadas pelos outros órgãos, pelo próprio Poder Judiciário, as investigações por parte do Ministério Público, a fiscalização aplicada às penalidades pelas autoridades setoriais. Então, assim, de risco legal, nós temos um cardápio bem interessante, porque se você olhar só o ecossistema de proteção de dados, você já tem aí a LGPD, o Marco Civil da Internet, o Código de Defesa do Consumidor, já para tratar. E aí você olha as legislações setoriais, né, e até as resoluções, né, dos órgãos de classe, né, como de outras autoridades, como o Banco Central, como a ANEEL, como outras associações, né, autoridades, a Anatel, enfim, que podem também querer saber mais a respeito sobre o tema e que também tem um determinado desdobramento. Então, não é só a NPD, né? É um risco que passa ilegal para diversas áreas a depender do segmento, né? E também a gente não pode esquecer do risco financeiro que está relacionado ao próprio valor da organização, né? As indenizações também que serão pagas, sanção pecuniária, a queda do valor das ações na bolsa, né? Porque um incidente desse, a depender da forma como você conduz, que você gere a crise, como você vem para o mercado, como você trata, como a estratégia, né, do tratamento desse incidente, né? Isso vai afetar, de qualquer forma, o valor das suas ações, o valor da sua empresa no mercado, né? Então, isso aqui é importante ter considerado, né? E aí já vamos para o risco reputacional, né? Que aqui é a sua imagem perante seus consumidores, os stakeholders, os próprios órgãos regulamentadores, né? Então, a forma como você lida com a crise vai determinar o quanto a sua imagem será afetada, né? Como a Fabiana colocou anteriormente, né? A depender da forma que você faz a gestão da crise. Hoje, inclusive, até tratando de um tema aqui que para a PwC é bastante tranquilo navegar, que é ESG, e para a Fabiana também, né? Hoje os investidores, eles estão avaliando as empresas sobre o aspecto de governança ambiental, social e corporativa. E um dos itens avaliados é a segurança de dados, né? Então, existe uma preocupação já no mercado e com relação a isso, né? E também, assim, terminando com o risco também operacional, né, que acontece com a paralisação de operações por conta desses vazamentos, é um outro risco a ser considerado. Tem a questão do faturamento que não vai acontecer, da prestação do próprio serviço, né? Nós tivemos esse ano a paralisação do oleoduto nos Estados Unidos por um ataque hacker, né? E outras paralisações, né? E aí, falando em ambiente operacional, né, é muito importante
ter esse foco aí em proteção também, em segurança do ambiente operacional, né? Porque a depender do tipo de serviço que você presta, da atividade que você exerce, segmento que você está, ele também pode ser um foco, né, dos malfeitores, né, dos criminosos. Perfeito. É complexo, os impactos podem ser os mais diversos aqui, né, Denise? Marissa, por favor. Denise, gostei bastante da resposta. Você trouxe uma perspectiva das consequências, né? E eu vejo assim nessa pergunta que o Eduardo fez um texto aqui que me chama a atenção, né? A segurança sendo vista como um problema de segurança pública, cybersecurity. Tem uma pesquisa que a PwC realiza anualmente com CEOs e há 2 anos, no resultado de 2019, essa pesquisa ela foi apresentada, inclusive, para CEOs de todo o mundo, e cybersecurity ele entrou como uma das grandes preocupações dos próximos anos, junto com outras questões como pandemias, ausência de alimentos, ou outros desses grandes desafios, nessas que nós chamamos das grandes tendências que vão ser o foco de preocupação, seja principalmente nesse caso dos governos. E me chamou muita atenção o fato de cybersecurity já estar pontuado nessa lista de preocupações desde 2019, e você percebe que, de fato, essa questão da segurança ela se tornou mesmo uma questão de segurança pública. Então, as empresas têm, sim, a sua preocupação. A Denise trouxe consequências legais, você tem as multas, você tem as sanções financeiras, mas hoje nós percebemos um cenário ainda mais grave. Além do impacto da imagem, que com certeza é a grande preocupação hoje das empresas, como administrar esse incidente da melhor forma, de modo a reduzir o impacto para o titular, para o seu cliente e na sua imagem. Mas nós vemos também agora outros riscos não tangíveis que são bem preocupantes, como casos de hospitais, clínicas, que são alvo de um ataque cibernético e elas param o tratamento, né? Nós tivemos um caso há cerca de 1 ano de uma das empresas que foi vítima de um sequestro de dados, que ela parou o tratamento dos seus pacientes. Isso foi noticiado na mídia. Você vê casos em outros países, não necessariamente no Brasil, de incidentes que são organizados contra empresas públicas, empresas de infraestrutura, e esses incidentes eles afetam redes de energia, eles afetam redes de telecomunicação. Então, de fato, essa pergunta, acho que a segurança pública, de fato, segurança da informação, que agora nós falamos de cybersecurity, né, que é o cyberespaço, transcende a fronteira de uma empresa. Hoje nós temos todo um ecossistema digital e, de fato, se tornou uma questão da segurança pública. E fechando aqui minha resposta, além desses impactos legais, eu vejo que hoje existe também uma grande preocupação, não só da empresa, como do governo, com esses riscos não tangíveis. Inclusive, nós somos, né, impactados. Dependendo do incidente hoje, do sequestro de dados hoje, de quem estiver participando aqui desse evento, talvez muitos aqui foram alvos diretos dos últimos incidentes que aconteceram, seja no Brasil, seja no mundo. Então, concordo muito com esse conjuntinho de palavras aqui de problema de segurança pública. E aumenta o desafio para as empresas e para os próprios governos, né? Perfeito, Marissa. Obrigado pelo comentário. Na próxima questão aqui, começo com você, Fabiana. Foi imprescindível a consolidação da revolução digital nos últimos anos. Diante da necessidade de adaptação das estruturas corporativas frente à pandemia, de que forma essa aceleração não estruturada fragilizou ainda mais os sistemas de vazamento de dados? É uma pergunta bem interessante. Eu acho que aqui é o maior desafio que a gente tem que enfrentar como sociedade, como empresa, como cidadão. Acaba sendo o conjunto de tudo que a gente falou desde o começo aqui desse evento, da conscientização, da educação digital nas escolas, o cidadão entendendo até que ponto ele pode ali ceder os dados, porque os dados são dele,
não é de uma outra pessoa e ele cede, e a privacidade está internamente relacionada ao quanto ele expõe, o quanto ele deixa ali disponível. E aí já tínhamos legislações sobre o tema, sobre a proteção das informações, sobre a proteção de sigilo de informações, isso não é novo, veio só a LGPD, anos trabalhando lá no Congresso, anos sendo trabalhada para ela chegar ao que ela tem hoje, trazendo uma estruturação, trazendo uma forma para que as empresas consigam tratar o tema, trazer a privacidade como um ponto importante na execução do seu negócio, né, que é o Privacy by Design, olhar para o cidadão, olhar para a privacidade no início da construção dos seus negócios, e aí começando a trazer uma estruturação com relação a esse tema. O desafio que a gente vê aqui, e a fragilidade que a gente consegue ver aqui, é que a lei ela é aplicada a todas as empresas, independentemente do seu tamanho, do seu porte, do seu faturamento. Então, a empresa pequena, MEI, faturamento ali abaixo de 4,8 milhões, precisa se adequar. Então, aquela empresa pequena que faz ali um comércio local vai ter que se adequar. Grandes empresas multinacionais têm que se adequar. E a lei é para as duas. E a fragilidade a pequena ela tem condições de se adequar, assim como a grande. Então, é o papel de todo o mercado se unir e tentar ajudar todos a como fazer acontecer. Ajudar aquela empresa de pequeno porte, aquele fornecedor menor, o que ele precisa fazer para que ele esteja aderente ao objetivo fim da LGPD, que é trazer a privacidade ali para o seu usuário, para o seu titular do dado, e não simplesmente deixar ela de fora, deixar ela ali à margem da situação. Ela não tem o mesmo nível de investimento para que consiga entrar numa estruturação como uma empresa de grande porte. Então, o importante é que o mercado se una para que isso seja viável, que isso seja factível, trazendo aí a NPD junto, trazendo o órgão regulador junto também, que pela construção da NPD, que num curto espaço de tempo, considerando que há pouco tempo estávamos ali vendo uma MP se ia ou não para frente, se ela postergaria ou não, quando teve ali a virada de mesa, todos entendendo que poderia ter uma extensão do prazo, não teve, mas que para que a LGPD conseguisse seguir e entrar em vigor na sua plenitude, ela deveria estruturar uma NPD. Todos ali o mercado ficou reticente, a minha percepção foi, mas será que eles vão conseguir uma NPD em tão pouco tempo? Conseguiram, e não foi uma construção manca, eles fizeram uma estruturação boa, colocaram pessoas boas e fizeram a chamada para compor a diretoria expert no assunto. Não foi uma construção política, por assim dizer, foi uma construção de colocar pessoas técnicas, porque a NPD ela vai entrar aí como um órgão, como o ponto principal para apoiar cidadão e empresa em como todos vão chegar naquele objetivo comum, no objetivo final, que é fazer com que essa proteção aconteça de forma eficaz e eficiente. Excelente, Fabiana. Marissa, na sua percepção, como a convergência do trabalho tradicional dentro das estruturas das empresas e convergindo para um trabalho remoto em tempo de pandemia acelerou incidentes, acelerou processos de vazamento de dados aqui? Sim. Eu vejo que essa questão da pandemia, de fato, ela trouxe uma necessidade de uma mudança rápida das empresas, e nós tivemos os dois grupos de empresas. Como nós já, antes da pandemia, já haviam as políticas de home office, principalmente, diria assim, entre as grandes empresas e aquelas cuja operação não necessariamente tem algum impacto se for remoto, essas empresas, no dia D, né, o dia que começou foi instituído o home office no mundo todo, quando o Covid ali foi em março de 2020, né, do ano passado.
E as empresas que já tinham essa política do home office, que já estavam mais preparadas, já utilizavam ali equipamento móvel, tanto o celular quanto o notebook, nós entendemos que a transição foi um pouco mais suave. Nesse caso, essas empresas já tinham vários aparatos e sistemas ali para proteger o dado. Então, desde a conexão que o funcionário fazia na rede da organização, o e-mail, o uso da criptografia, o uso dos softwares de proteção dos dados que estão no celular. Então, neste caso, a transição, eu entendo que ela foi mais suave, foi mais rápida para essas empresas, porém, ainda nesses casos, nós percebemos que de 2020 para cá, as empresas começaram a implementar ainda mais soluções sofisticadas para prevenir o vazamento de dados. Então, quando em 2020 nós estávamos falando de DLP, nós falávamos muito do DLP. Então, se alguém tentar enviar algum arquivo para fora da empresa por meio de um canal não autorizado, eu tenho um DLP ali para monitorar os dados. Essa tecnologia já vinha sendo utilizada principalmente pelas maiores empresas. Porém, agora você percebe tecnologias ainda mais sofisticadas. As empresas estão tomando ainda mais cuidado, de modo que hoje, dependendo da organização, você não tira mais nenhum tipo de dado de dentro da rede. O dado ele é utilizado, manuseado dentro da rede da empresa. Então, apesar de ter sido esse cenário que eu estou narrando aqui, com certeza são para as empresas que já tinham essa flexibilidade de trabalho remoto. Então, para elas, essa transição foi mais suave. Porém, nós percebemos que, naqueles casos em que as empresas não tinham essa mesma facilidade de operação remota, aí foi o cenário oposto. As empresas correram ali para conseguir adquirir equipamentos, para conseguir implementar soluções de nuvem, soluções de conexão segura, VPN, DLP. Aí, nesse sentido, sim, nós percebemos que houve uma maior fragilidade, um risco maior de vazamento de dados, principalmente gerado pela troca de informações entre o funcionário trabalhando de casa e a sua organização. É negativo? Foi negativo, mas eu vejo também que aqui a gente tem os dois lados. Isso também já impulsiona a empresa a implementar essas tecnologias. Assim como nós todos aprenderam a trabalhar de casa, as empresas também aprenderam rapidamente a buscar essas soluções e implementar ali sistemas para prevenir esse vazamento trabalhando remoto. Perfeito, Marissa. Denise, com tantas mudanças aqui em tempo de pandemia e aceleração da distribuição das pessoas para trabalho em casa, para modelos mais colaborativos aqui, na sua percepção, as fragilidades também aumentaram? Sem dúvida, né? Até porque o ambiente externo está a segurança que o colaborador tem não é a mesma proporcionada dentro da organização. Da importância da VPN, né? Vir para casa e começar a trabalhar e tão vulnerável, até porque nós, consumidores, usuários da internet, né, particulares, a gente não tem tanta informação assim, né? Para saber como eu protejo a rede da minha casa. O que eu devo fazer? Eu utilizo todas aquelas regrinhas lá que são publicadas, inclusive por diversos órgãos, né, para me proteger dos phishings da vida. Não vou clicar nesse link porque eu não conheço. Enfim, o usuário ele já veio para casa sem saber o que ele deveria fazer. Então, assim, coube sim as empresas se adequarem e a protegerem as suas informações, né? As informações de negócio relevantes, as informações de titulares, mas mesmo assim é importante a educação, né? A informação é da empresa, então o colaborador tem que entender que aquilo não pode sair desse ambiente. Inclusive, nós tivemos uma recente decisão do TRT, né, que manteve a justa causa de um trabalhador que, para a execução da sua atividade, enviou os dados, a alegação dele era que para a execução da atividade, ele enviou os dados da empresa para a casa dele, contrariando as políticas de segurança da organização. E aí ele foi dispensado por justa causa. E o judiciário manteve a decisão, porque disse que ele descumpriu as regras, né, enviando dados pessoais para a casa dele, ainda que seja para execução da atividade. Não dá para executar? Chama quem deve resolver o teu problema e não envia para o seu e-mail pessoal, né? Então, a gente já teve isso com o colaborador trabalhando de casa, né? Então, trabalha no e-mail pessoal, enfim. Então, a máquina dele deveria estar com alguma vulnerabilidade, né? Para não
conseguir acessar, fazer esse acesso dessa forma, e etc. Então, eu acho que isso que é importante, né? As empresas se adequaram sim e precisam estar cada vez mais preocupadas em proteger os seus ativos. Isso também é uma questão de gestão de ativos. Segurança é uma gestão de ativos, né? E o que eu vejo de diferente hoje, né, que antes, segurança da informação, até antes da LGPD e dos cyberataques, era vista como um gasto desnecessário. Ah, não, isso não vai acontecer comigo. Ah, deixa para investir depois. Esse não vou gastar dinheiro com isso. Hoje não. Hoje ela, muito embora seja considerada, né, não seja um CAPEX, seja um OPEX, ela está exigindo investimento, porque é necessário para a sustentação do negócio, né? Então, você já vê isso como um diferencial, né? E aí, só puxando um gancho com o que a Fabiana colocou, né, sobre essa questão da concorrência, da importância dos maiores ajudar os menores a se adequar, eu acho que isso também é uma questão, isso aqui é importante em termos de concorrência, né? A gente tem aí a Lei do Bem, incentivando novas tecnologias, né? A participação dos menores, isso é excelente para a concorrência. Temos aí o convênio com o CAD, né? Feito pela ANPD, eu acho que também vem muito nessa linha da defesa da concorrência, né? E falando dos menores, a ANPD mesmo se preocupou e publicou um guia de segurança da informação para agentes de tratamento de pequeno porte, né? Então, o que a gente percebe é que o mercado ele vem se alinhando para que haja essa concorrência, porque ela é essencial para nós consumidores. Sem concorrência, fica difícil para todo mundo, né? E aí, falando nos menores, os menores sim precisam se preocupar. E segurança não é só tecnologia, né? Então, tem outras coisas que, a depender do seu negócio, do volume de tratamento de dados que você faz, que você consegue adotar, né? Mas eu percebo que o mercado tem abraçado, sim, os menores e na minha concepção, assim, quando eu olho proteção de dados, as discussões, os fóruns, o que tem sido publicado pela própria autoridade, né, que, diga-se de passagem, em tão curto espaço de tempo conseguiu fazer tantas coisas, que implementou realmente transparência, que está trabalhando com educação em privacidade e proteção de dados, fazendo alianças, você percebe que está sendo uma construção realmente, uma construção responsável, legítima. E essa participação, né, do setor público, privado, a academia, ela faz muito a diferença, né, nesse cenário que nós estamos vivendo. Perfeito. Vejo um ponto comum aqui no comentário de vocês três, que o mercado tem se preparado e vai avançar frequentemente aqui e de uma maneira acelerada para a proteção dos dados pessoais e se modernizar também para monitorar, para proteger os dados titulares. E para nós, titulares de dados, acho que para o nosso público aqui, fica também a mensagem. Nós também temos a nossa parte aqui de proteção dos dados, eu posso decidir aquilo que eu compartilho ou que eu não compartilho, e se eu, de maneira deliberada, faço compartilhamento, eu posso estar sendo monitorado também agora com respaldo da lei, inclusive, né? O caso que a própria Denise comentou em relação à sanção aplicada a um profissional que deliberadamente compartilhou dados aqui. Na próxima pergunta, eu queria começar com você, Marissa. Muito se espera ainda com relação à atuação da ANPD, principalmente por conta da atribuição de realizar as devidas interpretações e regular os casos omissos, antecipadamente a aplicação de sanções em caso de violação. Como você enxerga esse panorama hoje e os desafios futuros? Bom, de fato, assim, existe um anseio grande do mercado, das empresas, desde que a LGPD foi sancionada em 2018, para todos, existem as dúvidas ainda em relação a vários artigos, a melhor forma de atender esses artigos, até porque, de fato, existe uma preocupação legítima das empresas em qual a melhor forma de atender os titulares, qual a melhor forma de proteger os dados e ter essa interação com a ANPD. Nós temos percebido que a ANPD ela tem sido bastante ativa nesse sentido. A Denise até trouxe alguns exemplos de emissões recentes, como o guia de orientação para as empresas de pequeno porte, que de fato também era um anseio dessas empresas. Como atender esses artigos se eu tenho, né, uma estrutura mais enxuta, se eu às vezes não tenho o mesmo nível o mesmo orçamento das grandes empresas, o que a ANPD espera de mim, operador de pequeno porte ou controlador de pequeno porte. Então, hoje,
E acho que outro ponto que a NPD tem discutido bastante, já abriu inclusive as consultas públicas sobre a aplicação das sanções, como vai acontecer a fiscalização das empresas, como que ela vai avaliar se a empresa, né, cometeu alguma infração em relação a algum dos artigos da LGPD e como que isso vai se desdobrar numa eventual sanção. Então, de fato, acho que nesse sentido a NPD ela tem sido bastante ativa, ela já tem a agenda estratégica, ela tem se posicionado no mercado, tem participado de todos os grandes incidentes, ela tem pedido esclarecimento para essas empresas, tem se envolvido no processo de investigação e acho que o que é muito favorável, o que é muito positivo, ela está buscando ouvir o mercado. Os profissionais que fazem parte da NPD hoje, eles estão buscando ouvir o mercado. Cada passo que eles dão, cada guia, cada formulário, cada relatório que eles emitem hoje, eles têm buscado ouvir o mercado para que a NPD funcione, para que esse sistema realmente traga a mudança que foi esperada quando essa lei ela foi sancionada. Então, o que nós, né, qual é o panorama, o que nós esperamos, não só eu, como acho que todas as empresas, todos os DPOs do mercado, é justamente que a NPD continue com esse trabalho, né, continue ouvindo o mercado e siga com a agenda estratégica que ela já propôs, e nessa agenda estratégica ela já fala, inclusive, em que momento que ela vai esclarecer ali cada um dos artigos que ainda gera algum desconforto ou dúvidas. Então, para mim, a forma que eu vejo hoje o panorama é nesse sentido. Vejo de forma positiva e vejo que estamos avançando bem, considerando que é uma lei aqui recente, não a questão da privacidade, mas da LGPD. Ela é recente e eu vejo com bons olhos a forma que a NPD tem atuado ali, tem se disposto a ouvir o mercado para emitir esses esclarecimentos. Perfeito. Fabiana, uma vez que a NPD vem avançando e debatendo os temas, as lacunas ainda que estavam presentes na legislação e desenvolvendo isso a respeito de prazos, de modo como as empresas e a sociedade precisam reagir mediante a determinadas situações no uso e tratamento de dados pessoais sensíveis, alguns prazos específicos. A gente sabe que acontecendo um incidente, temos as empresas sabendo, tendo ciência do incidente, temos 72 horas para comunicar à autoridade nacional do incidente, depois um prazo pré-determinado para uma apuração e resposta. Como você vê a atuação da NPD aqui nesse panorama e como isso vai progredir daqui para frente para que a nossa sociedade esteja mais protegida? Bom, o primeiro ponto é que eu achei que a postura da NPD foi louvável, porque ela se mostrou preocupada quando ela abriu a consulta pública, ouvir todos do mercado, porque ela pode absorver as dores do mercado e colocar isso, incluir na construção da normativa. Por isso que quando essa resolução ela veio para trazer como que seria o processo fiscalizatório e sancionatório, ele veio aqui trazendo todo uma orientação escalonada, dizendo assim, um primeiro momento eu vou te ajudar a entender o teu cenário, vou te ajudar aqui, eu vou monitorar como que está a sua situação, no segundo momento eu vou orientar você como é que você pode fazer, e no último momento, como uma última situação, se nas duas hipóteses anteriores ela entender que a empresa não mostrou esforço, não mostrou boa-fé, não mostrou diligência, ela então, de fato, apresentar ali a infração e entrar com todo o processo ali administrativo, do processo do PAR ali, para poder entender e aplicar a sanção no final do dia. Então, esta conduta da NPD foi muito importante no primeiro momento de ouvir o mercado, para ele colocar na mesa as dores, desafios e necessidades, transpor isso para dentro da norma e fazer estes níveis de, no final do dia, sancionar ali uma multa, uma penalidade, ou indo ali nos seus níveis, indo ali para o mais grave. Então, a NPD não vai simplesmente canetar de bate-pronto, lógico, entendendo um cenário. A gente já teve aí outras empresas, uma grande empresa aí de mídia social, já estando ali com um processo em discussão com a NPD,
Então, ela vem com esse papel de orientar, sabendo da necessidade, do desafio que é você colocar tudo que a LGPD exige para que a empresa consiga ali mostrar todo o seu programa de proteção e privacidade dos dados pessoais. O que precisa ser levado em consideração, e que isso também é muito importante, é que haja um equilíbrio entre a proteção de dados pessoais e a atividade econômica, é trazer o princípio da razoabilidade aqui. Esse também é um ponto muito importante que a ANPD levou em consideração. Nós temos aqui um exemplo, por exemplo, de fora da CNIL, que é uma autoridade da França, que o que acontece? Ali eles têm uma mão pesada para uma determinada situação, que tem ali recebido críticas com relação a pesar a mão ali para pesar a mão ali para a empresa, e ter uma conduta um pouco mais branda com grandes empresas de tecnologia, né? E aí excessivamente aí com relação ao marketing e publicidade infantil. Então é isso que a ANPD tem que também trabalhar quando ela for trazer ali esses dois vieses, a atividade econômica versus a proteção de dados do titular, e trazer aí trazer essa harmonia. E ela tem se mostrado aí bem sensível com relação a esse ponto, não simplesmente trazendo o comando-controle, essa é a norma, vou aplicar a sanção e vida que segue. Não, ele tem que ser um caráter educativo, tem que fazer com que a privacidade, a proteção, proteger o titular aconteça, e não simplesmente multas sendo pagas e a privacidade não acontecendo no final do dia. E aí, finalizando aqui os desafios que se mostram e a preocupação que a ANPD fez quando ela foi construir esse regulamento, essa atuação de fato efetiva entre a ANPD e os particulares. Particulares, digo, tanto a empresa como o acesso ao titular, para trazer e divulgar a conscientização de boas práticas de governança de proteção desses dados pessoais. E aí a gente consegue alinhar com a nossa primeira parte do debate, a conscientização. E aí a gente consegue pegar em outras partes do que a gente já apresentou aqui, que toda a prestação de contas. Então, tudo acaba tendo uma ligação muito forte, muito interna e relacionada entre si, para que essa conversa com a ANPD também seja feita de uma forma eficaz e eficiente, que ela se sinta confortável e que a empresa se sinta confortável de ser transparente e de mostrar as fragilidades eventualmente apresentadas ali no incidente, e ambos consigam se ajudar. Excelente. Obrigado, Fabiana. Nosso público aqui queria reforçar, coloquem as suas perguntas, se vocês tiverem perguntas, no rodapé da tela de vocês, a gente vai buscar respondê-las aqui dentro desse debate que tem sido aqui muito rico para esclarecimento das dúvidas dos nossos titulares aqui, da população em geral. Queria começar com você, Denise. Quais os maiores desafios da LGPD pós-vigência e estabelecimento da ANPD? A gente sabe que recentemente entramos aqui no período de aplicação de sanções a partir de agosto desse ano. Então, na sua perspectiva, quais são os principais desafios aqui pós-vigência e o que a gente espera daqui para frente, né? Desculpa, bloqueou aqui o computador. Bom, como desafio aqui, eu acho que é sair essa agenda, né, para saber quais são os segmentos monitorados do próximo ano, né? Porque olhando a fiscalização, acho que é isso que se espera, né? E assim, passar por fiscalização nunca é uma coisa muito agradável, né? Mas ao mesmo tempo, levando em consideração que nós estamos em construção, que a ANPD precisa, como já aconteceu com o próprio Banco Central mesmo, nas fiscalizações que acontecem com as mudanças, né, para produto digital, e eu venho do mercado, que em determinados momentos a fiscalização ela vinha, ela conhecia, e nesse momento ela vai te ajudando a construir um produto sustentável, então aqui a construir uma privacidade, uma proteção de dados realmente efetiva. Então, já vindo a ANPD nesse sentido, a gente que vai passar
essa fiscalização, né, que se prepara para esse momento, porque de verdade, as lacunas que existem na LGPD, o desafio que é implementar projeto de adequação, transformar esse projeto de adequação num programa que faça sentido, num programa efetivo, num programa que não trave o negócio, que não traga consequências ruins para o próprio titular do dado, né, que seria em termos de produto e serviço utilizado, né, que consiga interpretar as bases legais adequadas, né, para aquela situação. E assim, consentimento não é a única, a gente está saindo do consentimento, administrando outras bases legais existentes, né? Então, nesse momento em que você interpreta a norma, se discute no mercado, é muito... eu vou ser bem sincera, assim, da minha parte, eu fico ansiosa por essa fiscalização, né? De também tentar entender como é que ela vai acontecer, quais serão os mecanismos, né? Eu acho que esse fica... um dos principais desafios. Será que a forma como o aviso de privacidade vem sendo colocado no Brasil realmente está fazendo sentido para o titular, né? Será que a forma como a gente está dispondo a informação, né? Porque muita gente fala, é uma legislação, estamos cumprindo termos legais, mas não é a escrita jurídica, é a forma como a comunicação está sendo entregue, como é que o princípio da transparência vai ser enxergado, né? Então eu vejo isso como um desafio, a própria questão da transferência internacional, né? A forma como ela acontece, né? A globalização que não existe como, então transferência internacional teremos toda hora. As nuvens, onde elas estão, né? Está todo mundo virtualizando, principalmente no projeto de governança de dados, a virtualização da informação, ela é necessária, né? Para que você consiga agregar valor, né? Para aquele dado, né? E outra coisa, né? Uma coisa que eu acho importante, ver um desafio da NPD, vamos olhar Big Data, né? Como é que vai ficar o Big Data nessa situação toda, né? Como é que vão ficar esses processamentos, né? São todas questões que o mercado se coloca, que a depender do segmento também se coloca, né, de como vão ser, né, telemetria, que é utilizado hoje até mesmo na criação, na pecuária, muito utilizado, né, para o próprio colaborador, telemetria também você utiliza. Então, como é que vai ficar tudo isso? O próprio uso da biometria, né, que hoje tem sido tão debatido, não vamos coletar biometria, não pode nesse processo, tem que ser, mas como é que fica tudo isso, né, como serão, né, os entendimentos da NPD. E eu acredito sim que a fiscalização, como já aconteceu com outras autoridades, né, ela traz bagagem para a NPD, né, do operacional, do que acontece na ponta, de como aquilo vai ser entregue, e ajuda com que ela possa orientar as empresas a melhorar o seu programa de adequação, seu programa de governança e proteção de dados, né? Porque, assim, tudo bem, ela vem meio no período, numa forma educativa, né, de apoio ao mercado, né, nessa construção da privacidade e da proteção de dados, mas para isso você tem que ter feito a sua parte. A sua lição de casa tem que ser feita. Nós passamos 2 anos aí, pouco, para início da vigência da regra, depois tivemos mais aí um conforto de quase, depois da regra em vigor, 1 ano e meio, vai ser, né, para iniciarem as fiscalizações. Então, assim, eu acho que fica assim para mim a pergunta, né, quando eu olho fiscalização para NPD, eu vejo, o que você fez até agora? Como é que eu posso te ajudar a melhorar? Eu acho que vem muito nessa linha, né, da fiscalização. Porque também se você não tiver feito nada, não tiver se preocupado, aí não vai ter como falar em educação, né, porque você precisa de um incentivo para conseguir melhorar o seu parque informacional, tecnologia, segurança, enfim, ou mesmo treinamento, né? E eu acho que vem bastante nessa linha, mas eu acho que pós-vigência da LGPD, depois desse 1 ano trabalhando efetivamente com titulares, respondendo a titulares, né? E as perguntas são das mais diversas, né? Às vezes você está diante de um contrato e ele fala assim, mas eu não te autorizei a usar meu dado, mas olha, eu preciso, senão eu não consigo te entregar o serviço. Não é uma questão de consentimento, é uma questão de obrigação legal, ou mesmo a questão do legítimo interesse, que é novo aqui. O legítimo interesse pode ser usado para o bem e para o mal. Então, como é que serão, né, essas interpretações, né? Como documentar tudo isso para apresentar para a NPD? E aqui já juntando, né, todo esse nosso debate, né, eu vejo assim nas palavras da Fabiana, né, estar preparado para atender essa fiscalização, para atender os anseios da própria autoridade, do poder público, que vão acontecer de qualquer forma, do próprio titular. Você precisa aplicar o princípio do accountability, né? Você precisa ter documentação, você precisa registrar o que você faz, né? Evidência é tudo na vida, não tem como. É isso que demonstra a sua boa-fé. E eu acredito que muito aqui
trazendo todas as ponderações, né, que a própria LGPD traz, né? Na hora de aplicar a sanção, a ANPD deve se comportar assim e deve considerar esses fatores, a boa-fé é um deles, o princípio da razoabilidade, né, na aplicação da proporcionalidade na aplicação da penalidade, enfim, ela traz uma receitinha, né, uns itens aí a serem seguidos na hora de aplicar a penalidade. Então, acho que a gente que está à frente dos projetos de adequação, e eu vejo isso nem só o DPO, né, porque é o controlador que dá as regras do jogo. Nós orientamos, né, como encarregado de proteção de dados. Então, na hora de dar as regras do jogo, vamos pensar nos impactos dessas regras, né? Será que se eu for passar por um processo administrativo junto à ANPD, eu consigo, né, atender, eu consigo passar, né, por aquela roda de proporcionalidade, né, para aplicação das penalidades? Será que eu vou estar no nível de ser educado, de receber uma advertência, ou vai ser mesmo uma sanção pecuniária? E o pior que isso, né, que eu vejo, que é a perda do banco de dados, é a suspensão do uso do banco de dados, né? Como é que você vai fazer um faturamento? Como é que você vai... É claro que, assim, indo no extremo, né, que talvez um banco de dados de faturamento não seria objeto, né, desse tipo de bloqueio, né? Mas se você sofre um bloqueio, né, e que a sua operação está toda ali, dentro daquele banco de dados, né, como é que você sustenta a sua operação, né? Acho que vem muito nesse sentido, essa ponderação que eu gostaria de fazer, porque os desafios são gigantes, a virtualização, ela traz, de qualquer forma, e aí não falando como profissional que já viu, que participa de muitas rodas de estudo, falando em cloud, né, em virtualização, em governança com virtualização pesada, você vê que não tem como, a transferência internacional, ela é uma realidade na virtualização, né? Então, como contemporizar? A gente precisa dessas cláusulas, a gente precisa, não é mais do que cláusula, né? A gente precisa entender como é que isso vai funcionar. Será que, de repente, a disponibilidade do dado no Brasil, ela também já não seria um fator de segurança para o próprio titular do dado, né? A depender do desenho que é feito lá internacionalmente, né? Até onde vai, né, tudo isso, né? Acho que isso é uma coisa assim que me preocupa um pouco quando eu estudo e vejo governança de dados, né? A questão da virtualização e da transferência internacional, né? Como é que isso vai ficar? Excelente, Denise. Acho que vocês debateram aqui em alto nível alguns pontos e ficou muito claro e evidente que temos um ciclo aqui de preparação que as empresas tiveram para atendimento aos requisitos da lei, a conscientização junto com a ANPD, e agora se inicia um período de sanções também, né, que não se limita apenas ali à sanção pecuniária, e sim temos outros cenários aqui que traz uma certa apreensão para o mercado aqui, o que esperar da ANPD. Maria, se você puder esclarecer para o nosso público aqui quais outras sanções a gente pode esperar, ou um comportamento que a gente pode esperar aqui da ANPD. Vejo que também a gente fala muito do comportamento da ANPD, mas o comportamento da ANPD vai ser proporcional ao comportamento do mercado, das empresas e da sociedade também. Né? Sim, não, com certeza. E eu vejo até um movimento grande hoje, um ponto grande que a ANPD deve ser cada vez mais questionada também nesse sentido. Nós sempre comentamos sobre os artigos, né? Nós discutimos aqui, a Fabiana, a Denise colocaram vários pontos interessantes sobre a questão dos artigos, sobre a interpretação desses artigos, como as empresas estão se preparando. E eu acho que agora, nesse momento, além do esclarecimento desses artigos, a ANPD ela vai começar a ser também cobrada em relação à proteção de dados, porque nós já estamos percebendo uma mudança, uma transformação. Então, de 2018 a 2020, as empresas se prepararam, investiram, contrataram seus DPOs, montaram suas equipes de privacidade, implementaram processos para atender os artigos, os titulares, o regulador, e ficou o desafio da proteção dos dados. Porque apesar das empresas terem seus softwares de segurança da informação, suas soluções de segurança, o desafio do legado ainda está lá. E eu acho que cada vez mais o que nós devemos começar a perceber, cada vez mais de questionamento do mercado e de posicionamento da ANPD, além, acho que da fiscalização, que tanto o Denis quanto a Fabiana já apresentaram de forma excelente, mas a questão agora da proteção dos dados, porque proteção de dados pode envolver praticamente todos e os mais diversos processos de segurança da informação que uma empresa precisa ter.
Então, depois que as áreas de privacidade foram estruturadas, o que nós percebemos que as empresas estão enfrentando hoje? Governança de dados, que a Denise já pontuou aqui, a questão da criptografia, a famosa anonimização, né? Como anonimizar dados, quando você vira para um engenheiro de dados e diz para ele, né, um DBA, olha, eu preciso anonimizar estes dados aqui, como é que eu faço isso acontecer na prática? Como é que eu garanto rastreabilidade? Como é que eu sei onde estão os meus dados pessoais e como é que eu guardo esses logs caso aconteça um incidente? Hoje é muito comum, as empresas têm logs, mas elas não têm a rastreabilidade para todo tipo de sistema que processa dado pessoal. E, às vezes, quando o incidente acontece, aquele sistema específico, que foi a origem do vazamento do incidente, naquele sistema não tem a rastreabilidade. Então, o desafio, saindo um pouco do desafio dos artigos, olhando para o desafio técnico, nós vemos que é isso que ficou agora em aberto na agenda das empresas, tanto do CISO quanto dos DPOs e dos executivos. É o desafio técnico, é como garantir a proteção de dados, dos meus dados em bases, os meus dados virtualizados, nos dados que estão nos mais variados dispositivos e colocando um nível maior de complexidade, usando novas tecnologias, biometria, inteligência artificial e N outras aí tendências que cada vez se tornam mais recorrentes aqui no dia a dia, sem, no entanto, prejudicar o meu negócio também, que a Fabiana trouxe um ponto importante, o equilíbrio. O equilíbrio também aqui é fundamental, o equilíbrio entre a privacidade e o equilíbrio entre o negócio, né? O que o negócio precisa também para ele crescer. Legal, perfeito, Marissa. Agora vamos abrir aqui para as perguntas do nosso público, para que a gente possa responder aqui. Aqui pergunta de Marcial Lopes Filho. Em algumas empresas listadas na B3 ou equiparadas à SA, os conselhos de administração e gestores das empresas estão com dificuldades de entender a questão de risco cibernético e os impactos da LGPD. Como demonstrar a importância junto a esses gestores e conselheiros? Quer começar, Marissa, a resposta? Eu posso também ajudar. Claro, com certeza. É uma pergunta recorrente, né? Tanto nas nossas reuniões como nos nossos projetos. Como mostrar para o executivo por que a LGPD é importante, por que eu devo investir nesse projeto e por que eu devo investir em segurança da informação. E eu vejo que, ao longo aqui do evento, nós fomos, inclusive, demonstrando, né, qual a melhor forma hoje, na nossa experiência aqui, de mostrar para os executivos. É mostrar os fatos. Porque quando você chega com fatos, a Denise e a Fabiana trouxeram vários casos práticos de sanções aplicadas, de decisões judiciais, de empresas em setores específicos que já foram impactadas, que já são alvos, empresas que vão fazer parte da agenda regulatória de fiscalização da NPD a partir do ano que vem. Construir esses fatos, né? Mostrar para o executivo que ele faz parte dessa exposição, a empresa dele faz parte. Normalmente, cada negócio está exposto de uma forma e já tem casos, dados e fatos concretos de como empresas de setores específicos já estão sofrendo impacto. E eu acho que é a forma de convencer o executivo, porque o executivo não é que ele precisa ser convencido, mas ele precisa entender que aquele problema, de fato, pode afetar o negócio dele. Legal. Fabiana, algum comentário? A consideração da Marissa foi cirúrgica. A forma com que a gente consiga transpor ali para os stakeholders, para o board, a importância sobre o tema é trazer todos esses incidentes que vêm acontecendo com números, indicadores, todos os órgãos que estão envolvidos, várias decisões estão sendo tomadas no Ministério do Trabalho com base na LGPD. Ministério Público já está investigando empresas com relação ao tema. Incidentes de vazamento acontecem
a cada semana, todo dia você tem ali um incidente de vazamento. Você vê no mercado, você vê na mídia o reflexo disso, né? Nós tivemos aí empresa do ramo alimentício tendo dados sequestrados, não pagaram pelos dados até momento, até o que se tem de informação pública, não se pagou por esse sequestro. O reflexo disso foi a paralisação da operação ali, e deixou-se de ganhar muito dinheiro por conta dessa paralisação. Outros reflexos também, um grande laboratório aí de exames médicos, em que as pessoas não conseguiram fazer os seus exames, e não só o fato de não conseguir fazer o exame. A preocupação de alguns usuários e o que aconteceu com os meus dados que estavam lá arquivados? O que aconteceu com o meu exame médico? E se eu tenho uma pessoa com uma doença altamente discriminatória, ele se sinta... ele tem essa percepção de que aquela informação pode ser vazada, e ele tem aquele dano de que aquela informação vazada possa causar alguma discriminação para ele. Então, trazer todo esse conjunto, trazer indicadores, trazer informação do mercado, trazer o reflexo prático. A questão até dessa empresa de departamento de venda de vários artigos, que teve que colocar ali no mercado, teve que se colocar a prestação de contas para os seus stakeholders, teve que fazer um fato relevante. E ali a gente percebeu, no meio do processo, que é público, todo mundo sabe, ali uma divergência de informação. Então, trazer, olha, e aqui a gente está falando de cada parte do pilar do programa de governança de proteção de dados. Um problema, cada exemplo trazido aqui é um pilar. Então, trazer todas essas informações, esses indicadores, para trazer essa conscientização da importância do tema. Perfeito. Em benefício do tempo aqui, a gente tem mais uma pergunta à frente aqui que eu gostaria de passar para vocês. Parte do mundo corporativo, principalmente empresas familiares, estão resistentes à LGPD. Entende ser mais um custo, entendendo ser oportunidade, bem como o vazamento ou sequestro de dados só acontece com o vizinho. Como atuar junto a esse empresário, gestor, etc., pois é a porta de entrada de riscos junto aos stakeholders. Muitas vezes essas empresas resistentes, elas fazem parte de uma cadeia de supply, uma cadeia que fornece serviço, fornece competência para o ecossistema como um todo, né? Queria ouvi-la, Denise, sobre esse tema. O que você acha aqui da pergunta do nosso participante aqui? Essa pergunta é bem interessante, já trazendo aqui as palavras da Fabiana, né? Gestão de fornecedores. Os fornecedores precisam se preocupar, sim, adequação para a sustentabilidade do negócio, do seu objeto social, independente do tamanho, porque as organizações, sim, estão dispostas a apoiar, né, em orientação, publicação de material no mercado a respeito de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, mas considerando que o risco do tratamento dos dados é do controlador, na hora de contratar, a exigência as empresas caminham para exigir que aquele operador de dados, ou mesmo o controlador que com ela compartilha dados pessoais, tenha um nível aceitável dentro do apetite de risco dela em proteção de dados. Diga-se de passagem, numa lei nova, ninguém vai ter um apetite assim tão agressivo, né? Então, se preocupa com isso, né? E aí as due diligences hoje realizadas para os fornecedores e que estão sendo implementadas, que foram implementadas ao longo desse ano, né? Cada um com o seu nível de criticidade e até observando a própria LGPD, a exigência, né, que ela traz para o controlador, né? Onde ela coloca, né, olha, controlador, uma isenção de responsabilidade vai existir para o seu lado se o operador terá que arcar, né, com as consequências de uma eventual violação de dados, né, se ele descumprir com as suas regras. Então, nesse momento, ela te abre as portas e diz, olha, controla, cria regras, porque senão você vai ter que pagar o preço no final do dia. E o preço é muito alto, né? Então, vai da imagem, como a gente já colocou aqui, né? Reputacional, pode ser operacional, é financeiro, enfim. E quem quer carregar esse risco com ele, né? Então, hoje, o que, assim, a gente vem
vem enxergando, né, aqui com relação à proteção de dados é que sim, as empresas que estão resistentes, ainda que sejam pequenas, à proteção de dados, né, a demonstrar a sua conformidade, principalmente aquelas que atuam com dados pessoais, né, na operação, né, no como objeto social, né, na prestação de serviços, enfim, e tem que se preocupar sim com a lei, porque não existe essa de a lei não vai pegar, ela já pegou, ela é global, inclusive nós já vimos, quando saiu o regulamento europeu, a correria que foi para que os negócios internacionais continuassem existindo da forma que deveria existir, né? Então nós temos aí a lei da Califórnia, que também acabou passando por uma alteração. Nós temos aí, na China, uma lei de privacidade que entrou em vigor esse ano, agora em agosto, né? E outras legislações. Hoje nós temos mais de 120 países, né, com leis de proteção de dados, né? Então, assim, não dá para olhar para cá e falar assim, não, no Brasil vai passar essa onda. Não tem como passar. É necessária, é absoluta, é uma norma que veio para ficar, que já está, na realidade ela já está implementada, não tem mais jeito, porque ela vem de uma demanda internacional também, né? Então, ser resistente, na minha opinião, tá, para a proteção de dados significa apostar numa coisa que não vai acontecer. Então, o negócio provavelmente estará fadado ao fracasso, né? Então, você vai perder clientes, você vai perder confiança de mercado. Se você for uma empresa que presta serviço de forma direta para o consumidor, isso com certeza vai depor em algum tempo, né, a seu desfavor. Então, uma empresa preocupada com proteção de dados, ela gera valor para a marca, ela gera valor para o consumidor, para o titular. As pessoas, as pessoas que utilizam a internet para aquisição de bens, produtos e serviços estão cada vez mais preocupadas com a sua informação. E a informação vai chegar até elas. Então, de qualquer forma, ou agora, ou depois, ou pelo amor ou pela dor, a adequação à LGPD, ela é necessária, né? O controlador, se você é prestador de serviço de grandes empresas, de médias, pequenas, que seja, o controlador de dados pessoais que está adequado à LGPD não vai querer ter em seu portfólio fornecedores que não estiverem com a adequação LGPD a nível aceitável, e vamos lá, né? O nível aceitável vai de acordo com o apetite de risco de cada organização, né? Então, a depender do nível de maturidade em proteção de dados e segurança da própria organização, o fornecedor vai sim receber um não-go aí na contratação, sem dúvida nenhuma. Perfeito. Fica claro que é uma questão de competitividade e sobrevivência no mercado hoje. Sem dúvida. Adequados, né? Isso cada vez mais vai reverberar no mercado. E aqui eu queria agradecer a vocês aqui, painelistas, Denise, Fabiana, Maressa, agradecer ao nosso público aqui também. Temos outras perguntas que, pelo tempo, que é um assunto, de fato, que gera curiosidade, gera discussão, e a gente vai produzir respostas e compartilharmos com vocês. O compromisso aqui do PwC Debate é trazermos informação de qualidade, um debate de alto nível aqui que nós tivemos com as nossas convidadas aqui, de tal maneira que a gente possa esclarecer os pontos para a nossa sociedade, para os titulares de dados, que as empresas estejam aqui ao nosso lado também, e a NPD cada vez mais avançando na proteção dos nossos titulares. Agradeço a todos aqui, foi um privilégio aqui participar desse evento com vocês aqui. Grande debate entre vocês, meninas. Muito obrigado, Denise, Fabiana e Maressa, novamente. Eu que agradeço. Obrigada a todos. Obrigada a todos. Muito obrigada a todos. Até logo.